Irati, Derble convoca a coletiva de imprensa sobre medida administrativa para contenção de gastos. O prefeito de Irati, Jorge Derble, fez uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, dia 28, às 15 horas, no Salão Nobre da Prefeitura. O assunto abordado é o conjunto de medidas administrativas para a contenção de gastos, entre elas a decisão do Executivo da exoneração de todos os funcionários comissionados. A partir do dia 10 de dezembro, a equipe técnica da Prefeitura fez toda a explanação das determinações do Tribunal de Contas em decorrência da execução de despesas com o pessoal. Esse caso transcorre desde a gestão municipal anterior. Você vai ouvir agora a íntegra da coletiva de imprensa feita pelo prefeito e sua equipe administrativa. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã com todos os secretários. Eu chamei para uma reunião de emergência aqui, digamos assim, todos os secretários, sobre uma ação que vai ser tomada durante alguns dias, e o nosso procurador jurídico, o Robson, depois a Débora e a Jubi da Contabilidade vão falar uma questão técnica aí. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa. Bom, o assunto aqui em questão é o índice do limite prudencial da Prefeitura, que é referente ao gasto com a folha de salário. Desde 2017, o município tem pendente um processo no Tribunal de Contas que é análise com relação a essas despesas. Tá? Quando nós assumimos o município em 2017, tá? Já existia um período pendente da época do Odilon, do antigo prefeito, que já estava com o índice de pessoal acima do limite. Esse período ele foi de agosto de 2016 a 31/12/2016. Tá? Nesse período já deveria ter sido tomado algumas precauções para que o índice de pessoal fosse regularizado. Nós tomamos algumas medidas no exercício de 2017 e agora em 2018 a gente recebeu novamente um alerta com essa situação dos índices. Qual foi o impacto que levou esse índice a ter um aumento? O Ministério Público do Tribunal de Contas está recomendando e exigindo que o município passe a considerar como despesa as contratações com terceirizados, que são contratos de prestação de serviço, que até então não eram incluídos isso no índice de pessoal. Tá? Acho que a Jubi depois vai poder tratar disso com mais ênfase. E isso causou para a nossa gestão agora a tomada de contas para que possa equalizar essas despesas. E uma delas, dentre outras que serão adotadas, é a redução dos cargos comissionados, né, dos estagiários também que serão cortados, e entre outras que a gente já vem estudando e que deverá tomar aí dentro de um curto espaço de tempo para tentar equalizar essa situação. Da parte jurídica, não sei se a Jubi pode complementar com alguma situação mais técnica de despesas. Então, meu boa tarde a todos. Então, o que nós gostaríamos de colocar hoje, a situação é que em 31 de agosto de 2016, o município entrou em alerta. O que é em alerta, né? O Tribunal de Contas, ele segue uma linha da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é assim, 54% para o Executivo é o limite máximo, né? 54% da receita corrente líquida do município é o máximo que pode gastar em pessoal. O Tribunal de Contas, ele considera, quando chega em 90%, que o município está em alerta. 90% dos 54%, ou seja, 48,6% da receita corrente líquida, ele considera que o município está em alerta. Quando o município chega em 95% dos 54%, que é o 51,30%, o município está em limite prudencial. Então, antes que chegue nos 54%, o Tribunal de Contas vai emitindo alertas para o município para que ele consiga tomar providências para não atingir o limite máximo.
Esse é o primeiro raciocínio. Então, quando foi em 31/8/2016, nós recebemos um alerta de 95%, porque o município estava com 51,9%. Depois, na sequência, isso foi reduzido, foi feito esforços, foi tentado, e em 31 de dezembro de 2016, né, quando foi que essa gestão assumiu, o índice estava em 51,37%. Então, daquele primeiro alerta, que era de 95%, a gente conseguiu reduzir para 51,37%. O que aconteceu? Daí, na sequência, esses índices, eles são quadrimestralmente analisados pelo Tribunal de Contas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a cada quadrimestre, eles iam analisando, iam verificando que o município baixava, conseguia ir mantendo, ia baixando, ia mantendo. E agora, em novembro, que foi em outubro, no mês de outubro, o Tribunal de Contas se manifestou novamente e disse para o município o seguinte: ó, vocês estavam em alerta durante esses 2 anos, né? E foi verificado que dentro desse alerta houve um crescimento da receita. Esse crescimento da receita foi um dos principais motivos que vocês conseguiram manter o índice em, vamos dizer assim, em consonância com o que precisava, né? Então, o município tem que demonstrar mais ações para que isso seja reduzido, mais ações efetivas. Não só o crescimento da receita justificaria isso. Então, o que acontece hoje? Nós temos essa atribuição de fazer ações efetivas para redução. Então, hoje, por exemplo, em 31/8, quando foi apurado o último índice, nós estamos em 49,37. O que seria isso? O Ministério Público de Contas pediu para tomar ações efetivas. Nós estamos em 49,37, vocês podem dizer assim, não, mas agora o índice está baixado. O que preocupa, né? Preocupa porque também no mês de setembro veio do Ministério Público, não de Contas, mas eu acho que aqui do município, uma orientação para que todos os prestadores de serviços médicos, todos esses prestadores fossem incluídos no índice de pessoal. Embora eles tenham nota fiscal, eles são prestadores pessoas jurídicas, alguns pessoas físicas, através do credenciamento da prefeitura, eles fossem incluídos no índice de pessoal porque eles são considerados como uma terceirização, né? Como uma substituição de mão de obra. A partir disso, foi cerca de 280 mil em setembro e 280 mil em outubro. E agora, gradativamente, mês a mês, isso vai começar a ser computado. Isso representa 0,5% a cada mês no índice. Então, o que a gente está observando é que rapidamente, com essa inclusão e sem nenhuma outra tomada de decisão, esse índice, ele logo vai ser ultrapassado. Então, tudo isso veio à tona agora, né, no mês entre final de outubro e novembro, e existe essa necessidade de tomar decisões, atitudes para que isso não ocorra. Eu acho que é mais ou menos esse o contexto de tudo isso que aconteceu, e né, a prefeitura, as ações, né, as orientações técnicas são nossas, mas sempre a ação vai ter que ser do gestor. Não sei se você quer que eu coloque mais alguma questão, Jorge, eu a princípio... Eu acho que aí está explicado. Resumindo para vocês, para as pessoas entenderem, né? A prefeitura não pode gastar mais do que 51,3% do que arrecada da receita corrente líquida em folha de pagamento. Nós recebemos esse governo com 51,37%, acima do permitido, porque esse alerta do Tribunal de Contas veio para Jorge David Herbert Pinto e Odilon Rogério Burgatti. E veio esse documento aqui, que está sendo analisado as contas desde agosto de 2016 até agosto de 2018. Nós estávamos com 49%, teoricamente baixamos dos 51%, estamos dentro do limite. Também houve um aumento da receita. Mas eles estão cobrando o tribunal que você tenha uma ação efetiva.
mas a gente estava dentro do tolerável. Tem municípios que já ultrapassou até 54%, e a gente está nos 49,5% agora com 50 e alguma coisa, 50,3%. Então estamos dentro do tolerável. Porém, com essa nova normativa do Tribunal de Contas, que todo o pessoal da saúde, que dá uma folha de pagamento em torno de 280 mil, que não era computado na folha de pagamento, seja computado. Esse 280 mil dos credenciados, médicos, dentista, fisioterapeuta, enfermeira, enfim, pessoal ligado à saúde, a folha de pagamento da saúde, vindo a somar na folha de pagamento nossa, nós vamos ultrapassar aí o teto do limite prudencial, e aí, consequentemente, vai ter uma série de sanções contra o município e principalmente contra o prefeito. Primeiro é multa no CPF, até improbidade, quem sabe aí se não tomar decisão, até numa perca de mandato, enfim, é um caso sério. Qual a atitude que eu tive que tomar, resumindo para vocês? Eu só posso mexer em funcionários comissionados e nos funcionários que são credenciados. Então eu tinha de um lado os médicos, os enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, enfim, pessoas ligadas à saúde, que era 280 mil, e do outro lado eu tinha os comissionados. Eu tinha que optar, e tenho que fazer isso até o final do mês, teoricamente, mas vai ser feito dia 10 de dezembro essa rescisão. É o fim da linha, e o tribunal quer que tome uma iniciativa. O que eu decidi? Mantém todo o pessoal da saúde. Estamos hoje, numa reunião de manhã, foi definido que será demitido dia 10 de dezembro. Nós temos hoje exatamente na saúde, na educação, em obras, no prédio, em todas as secretarias alocados, funcionários comissionados, ao total de 100, e serão demitidos 100 funcionários de todas as secretarias. Não vamos deixar nenhum, para não cometer aí alguma injustiça, tá? Tenho funcionários comissionados todos trabalhando, tem casos essenciais, saúde e outros setores da prefeitura, que não tem pessoas concursadas para colocar, está faltando, mas eu não tive alternativa. E com uma medida de justiça, eu decidi, junto com o prefeito, com o vice-prefeito Hamilton, nós fazer essa demissão em massa. O ano que vem, vamos ver a receita, vamos ver como é que vai acontecer. Vai ficar muito buraco na prefeitura? Vai faltar muita gente? Vai. Mas eu não tenho alternativa. Ou eu mantenho os comissionados, ou mantenho o pessoal da saúde. E eu optei, pelos comissionados. Então essa notícia está saindo hoje, e nós estamos definindo então essa questão de todos os comissionados. Os secretários, não. Secretários continua, porque tem secretarias que vai ficar só o secretário. Tem alguns comissionados, então vai ficar uma pessoa, mas nós estamos pensando numa reforma do secretariado a partir do ano que vem, de janeiro, porque agora, final do ano também, tem muita coisa para resolver, e eu preciso dos secretários, como eu preciso dos cargos de comissão. Ninguém está aqui de brincadeira. Estou pedindo para que 13 funcionários nossos, que trabalham em outras repartições, funcionários efetivos concursados da prefeitura, retornem a partir de janeiro, para tentar amenizar um pouco essa falta que vai fazer em alguns setores. Tem órgãos aí que a gente tem esses funcionários cedidos, infelizmente vamos ter que buscar para cá. É uma medida de contenção, uma medida de economia, para sobrar dinheiro também para colocar em outros setores, e ao mesmo tempo fui forçado a fazer isso e tomar essa decisão, ou a saúde ou os comissionados. Então é isso que eu queria passar para vocês, porque vai dar uma polêmica muito grande na cidade, sabe? Tem muita gente aí que está falando já o que não deve, mas isso também não nos importa. O que importa é nós cumprir a lei aqui, e eu estou bem amparado, diga por sinal, pelo nosso setor jurídico, contabilidade, administração, financeiro, para a gente tomar essa decisão. É uma decisão política amarga, né? Mas infelizmente eu tenho que pensar na grande maioria da cidade. Jorge, você falou 100 comissionados, isso inclui também os estagiários? Não, só tem mais estagiários? Não, nós temos 100 comissionados e temos em torno de 100 e... quantos, Dani? 140 estagiários. Os estagiários não entram no índice da folha. Porém, eu tenho muito estagiário, hoje a grande maioria disso aí, digo uns 80%, estão na saúde e na educação.
porque nós tivemos um alto índice de aposentadoria esses 2 anos aí, aposentou muita professora, muita gente, e nós estamos cobrindo com o estagiário. O recomendado seria fazer um concurso, que nós precisamos para vários setores, porém, nós precisamos de um consentimento, uma autorização, né, Jobim, do Tribunal de Contas para fazer o concurso. E para mim ter essa autorização, a primeira medida é que eu esteja dentro, né, da faixa do limite prudencial. Então, essa atitude também está sendo feita para que a gente mantenha-se dentro da faixa do limite, para conseguir, talvez aí em janeiro, fevereiro, uma autorização do Tribunal de Contas para fazer o concurso e assim preencher a vaga, principalmente desses que estão se aposentando. Perfeito. Hoje, até o Jobim tem um comentário a respeito disso. São 100 comissionados hoje. Quanto isso representa para a economia, né, para o município, a questão financeira? O que isso vai representar para os cofres do município? É em torno de, só de salário, R$150 mil. Isso mensal? Mensal. Então, salários que variam de R$600 a R$2.900, numa média aí de R$1.500 por funcionário, né, os comissionados, média. Tá? Isso faria com que o município entrasse nesse índice, ficasse dentro do índice estabelecido por lei? Sim, a princípio sim, mas ainda existe, temos que ter que reduzir mais coisas ainda, mas aí a gente já tomando essa primeira atitude agora, o ano que vem a gente vai ver outras medidas aí para a economia, porque hoje a gestão do município, minha gente, não é o que a gente quer, é o que a gente pode fazer, sabe? Não é a vontade do prefeito de fazer isso, é o que a lei permite, é o que o Tribunal de Contas, enfim, o que os vereadores aprovam. Tem certas coisas que a gente é limitado, né? Mas a gente vai trabalhar assim numa situação de economia, porque hoje administrar o município basicamente é uma administração financeira hoje. E sem dinheiro também não faz nada, né? Então tem que ter, e estamos limitados a isso aí, né? A receita houve um crescimento um pouco, mas a despesa também houve muita alteração de preço, muita coisa subiu, né? E a gente está fazendo o possível para atender a população e atender a lei. Prefeito Jorge, grande parte desse acontecimento dá pelo município não estar gerando uma receita, né, considerável para que possa pagar os funcionários. O que a prefeitura já tem planejado para os próximos anos gerar receita? Qual que é o plano da prefeitura para que essa receita ela seja crescente? A receita é o seguinte: o município nosso vive em torno do FPM e do ICMS. Isso aí é de acordo com o mercado. Se estiver vendendo bastante, está gerando ICMS, o FPM também da mesma forma, conforme está a economia do Brasil, vem a nossa cota de FPM. O que a prefeitura pode injetar, recurso maior, é sobre os impostos municipais, que são o ISS, ITBI, IPTU, né? Nós estamos aí para janeiro, a partir do ano que vem, né, um plano para fazer um georreferenciamento, porque nós estamos com o nosso IPTU muito defasado, tá? Tem muitas propriedades que foram construídas e não estão, digamos, pagando o IPTU, tem muita propriedade que tem que ser, foi feito reformas, ampliações, então nós temos que fazer um georreferenciamento da cidade como um todo para poder, sabe, atualizar. Porque tem muita gente que está pagando ainda, por exemplo, tem um lote, já tem uma casa construída e continua pagando IPTU só do lote. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito, mas também é um custo. Nós já fizemos vários orçamentos, né, Valmir? Vai ser complicado. E estamos fazendo uma licitação que vai ter um custo aí de R$1 milhão, R$1,5 milhão mais ou menos, um trabalho desse, né? É R$60 por imóvel, que é um trabalho. Mas é um trabalho que a longo prazo, não nesse mandato, mas os próximos terão uma arrecadação maior. Então é a maneira que a gente tem de fazer uma justiça, porque tem gente que tem uma casa, começou uma casa de 70 metros, hoje tem uma de 200, continua pagando a de 70. Então nós temos só que atualizar, digamos, os valores do IPTU. Outra coisa, foi uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, eu quero agradecer ao Rony, em nome do Rony, todos os vereadores, uma lei aí que o jurídico nosso fez, ampliando a questão de parcelamento de imposto. Esse ano não teve o refis. O ano passado tivemos o refis, mas foi muito pouca gente que aderiu ao refis, né, Robson? Pouca gente. Valmir, pouca gente que aderiu. Então, esse ano nós temos aí uma nova lei, aumentando o prazo de parcelamento dos impostos em até 120 meses, conforme o valor. Existe uma tabela que a gente fez aí, mas até nós vamos fazer uma campanha na próxima semana
depois de passar essas festas com o Robson, na mídia, com vocês, nas rádios, enfim, jornais todos, para que as pessoas venham este ano fazer esse parcelamento desses débitos. Porque nós temos também uma outra orientação do Tribunal de Contas, né, Robson? Que a partir de janeiro, não o prefeito Jorge Der, mas a prefeitura vai botar todo mundo que está devendo IPTU, vai protestar no cartório. Porque a lei nos obriga, e nós não fizemos isso 2 anos, mas nós estamos chegando no fim de linha que não tem. Então a gente abriu essa perspectiva de diluir esse prazo para todo mundo pagar e vir fazer acertos aqui até 120 meses, e conforme o valor, é lógico, mas que venham fazer para que a gente não tenha que protestar, porque protestou é o CPF da pessoa. O primeiro passo é protestar, depois Robson, depois da execução. Indo para o fórum é custas de fórum, custas processuais. Então a gente vai tentar fazer uma campanha para que as pessoas venham ainda dar uns 30 ou 60 dias de carência, para que as pessoas venham acertar, porque nós temos hoje quanto, Valmir, para receber de IPTU? Só desse ano foi 28% de inadimplência. No ano passado a mesma quantia dava em torno de 7 milhões. Não, mas o total geral que nós temos para receber imposto acumulado? 30 milhões, mas tem muita dívida. A prefeitura tem 30 milhões para receber e nós estamos tendo inadimplência todo ano de 30%. Né? Então é uma maneira que a gente quer fazer, porque ninguém tem dinheiro. Tanto a gente tentar fazer um parcelamento a longo prazo, talvez entre no orçamento, e não só para pagar o atrasado, mas a pessoa estando com o parcelamento em dia, ela não vai deixar 2019 atrasar, né? Porque já está com a certidão negativa dela. Então é uma das propostas que nós temos agora para o ano que vem. Prefeito, reconhecidamente com a diminuição de funcionários públicos e agora o desligamento dos cargos de comissão, até que ponto isso vai interferir na comunidade iratiense, na sociedade em geral? Olha, tem muitos cargos de comissões que eu falei, todos estão trabalhando, mas alguns imprescindíveis. A gente vai remanejar os funcionários que a prefeitura tem, que hoje é na casa de 1.300, mais ou menos, concursados, né? A gente vai buscar aí, que eu te falei, esses 13, são poucos que estão alocados em outros órgãos aí, mas a gente vai remanejar e com certeza alguma da secretaria, algum órgão aí vai até se adaptar novamente a isso, a essa conjunção de pessoas aí, vai ter algum prejuízo para a comunidade, mas cada secretário hoje foi orientado já, né, para que chame outras pessoas, busquem funcionários que estão às vezes em outro local, uma secretaria empresta para outra, enfim, nós vamos fazer um jeito aqui de utilizar todos. Só que dos 1.300 funcionários que aparecem, é bastante gente, nós temos hoje 750 na educação, tá? E temos 400 funcionários na saúde. Isso aí já dá hoje uma média aí de 1.150, né? Então sobra em torno de 150 para a administração, para a pátio e para os outros órgãos, as outras secretarias que nós temos aí. Prefeito, da minha parte mais uma pergunta. No esporte nós temos o secretário e pelo menos que eu saiba nós temos 1 ou 2 funcionários apenas de carreira. E aliás um ainda é emprestado lá. O esporte é muito abrangente, ou seja, se iniciar o ano com essa situação, como é que vai se trabalhar? Não só no esporte, mas eu tenho uma questão hoje, nós temos só concursados, a Secretaria do Desenvolvimento, só comissionados, desculpe, a Secretaria de Desenvolvimento e Comércio lá, só comissionados, né? Onde fica, teoricamente, só o secretário. A do esporte, nós temos ainda temos 2 ou 3 comissionados, né? E sei que ainda falta, o Xoxô sempre me cobra mais gente, mas ele vai ter que se readequar com o que tem lá, com os concursados, né? Fazer o pessoal concursado vai ter que fazer por ele e pelo comissionado. Nós vamos exigir mais agora dos concursados, né? Cada um vai ter que fazer a sua parte, vai ter que trabalhar, porque os comissionados vieram agora, 2017, antes não tinha, era só os concursados, sendo que a administração anterior e as outras sempre teve os comissionados, aliás, para complementação desse pessoal. Nós vamos ter que fazer um esforço agora dos concursados para trabalhar, né? Fazer mais a parte dele, mais um pouco do que o outro comissionado fazia. Jorge, eu fiquei 4 meses na saúde e constatei o seguinte: para minha surpresa, os comissionados trabalhavam. Quem não trabalhava, e não estava trabalhando mesmo, era, não sei se eu errei, quem trabalhava bem eram os comissionados. Os problemas de quem não trabalhava, que vai na grande na administração, eram os concursados.
Então, assim, eu fui ficando amigo do pessoal para poder extrair informação. Aí eu descubro que as zeladoras, por exemplo, que as zeladoras meio que se revezavam. Ah, hoje uma não vai trabalhar, semana que vem a outra precisa de um tempinho. E funciona, concursava. E funcionava não, funciona desse jeito, porque não há um controle, porque não há uma fiscalização. Eu avisei a Margarida da situação. Aí eu descubro que, onde eu devia saber disso, foi secretário de saúde, como não há uma supervisão, e eu não sei se o ponto eletrônico, eu sei que está parado, não sei se a saúde já está funcionando ou não, eu descobri que o pessoal concursado trabalhava do jeito que queria, não todo mundo. Quem estava debaixo de um secretário ou debaixo do chefe estava trabalhando. Quem estava isolado nas suas pessoas que não tinham controle, eles trabalham, os 3 zeladores, mas tem, isso vai para médico, para enfermeiro, pegando de cima até embaixo. Tem muitos funcionários lá, não dando nome ainda, mas eu tenho os nomes, porque eu comprovei isso em off, aqui 4 meses lá, como eu estou há 4 meses aqui, agora fazendo a mesma coisa aqui. É um absurdo o número de funcionário concursado que não trabalha. Ou que o atestado só vem para o RH aqui, acho que a partir de 3 dias de atestado. Aí eles descobriram que pega um dia de atestado hoje, 2 na semana que vem, 3 na outra semana, 2 na outra, não chega informação aqui. E tinha gente que já tinha mais de 30 dias de atestado no ano, que é o número de férias, a número de férias. Então, existe uma... Porque eu estou falando só da saúde. Me falaram que a educação é pior, mas eu não cheguei na educação ainda. Eu estava esperando minha mãe sair daqui, vai sair agora, para eu poder pegar a educação que vai ficar no fevereiro. Eu não sei o número de funcionários da saúde que não trabalham regularmente, mas é muito grande. Essas brechas estavam sendo preenchidas pelos comissionados. Isso ninguém me falou, isso eu comprovei lá. Eu avisei a Dani, comecei a avisar a Dani que tinha brecha na saúde, avisei a Magali, conversei com o Hamilton sobre isso, já que a saúde é dele, e avisei a Dani por último de novo quando você contava com o Hamilton ali. É muito grande a ineficiência. Os funcionários sabem que não precisam trabalhar. Viu? Bem objetivo. A pergunta mais bem objetiva. O que você sabe? Se você resolver isso, você dispensa um monte de comissionado que não faz falta respondendo a pergunta dele. Tá. Resolvendo a questão desse que você falou, constatou, que é um caso lá da Secretaria, vamos cobrar a Secretária de Saúde, para ver por que não está acontecendo. Mas eu só tenho uma coisa para dizer para os concursados, todos. Temos aqui concursado, né? É 2 que são concursados aqui, né? Que estão aqui. Eles, só como exemplo com vocês, a dificuldade que está o desemprego aí, né? Nós sabemos que lá do outro lado da rua, eu sempre digo, é outro mundo. É o funcionário público e o funcionário privado. A dificuldade que tem. E eu vou fazer uma conscientização dessas pessoas que não estão cumprindo o seu dever aqui como deveria, porque se desempregado numa prefeitura para conseguir um emprego dentro da prefeitura, com estabilidade, com salário em dia, com as coisas, com tudo que tem, lá fora é muito mais difícil. Então, vamos conscientizar que cada um vai ter que fazer a sua parte aqui dentro. E a partir de hoje a gente vai exigir muito mais ainda, porque nós temos um quadro de menos 100 funcionários no quadro e a máquina tem que funcionar da mesma forma. Então é isso que cada secretário hoje escutou. Cada um tem que ter a criatividade, tá? E exigir dos funcionários que cumpram o seu serviço. Questão de ponto, de atestados, que tem muito aqui, eu tenho assinado muito atestado aí, que eu, cada vez que é licença, doença e tal, nós vamos ter que apertar mais o circo, a coisa vai apertar. A partir de janeiro, já começando a partir de janeiro, vai apertar muito mais, sabe? O que 2 fazia, 1 vai ter que fazer e fazer muito bem feito, porque senão vai complicar a situação. Constatado que o funcionário de carreira não está trabalhando, você tem coragem de colocar o processo administrativo para mandar embora? Porque até hoje eu vi uma prefeita fazer isso e foi em Guamiranga. Eu não lembro de alguém que se mandar embora fora contexto político ou pressão judicial, alguma coisa assim. Nós temos condição, eu tenho... Existe um nível de funcionário de carreira não pode ser mandado embora. Viu? Se depender de mim, eu mando embora qualquer um dos 1.300 que não cumpra a sua função. Porém, tem processo administrativo correndo contra funcionários aqui, desde que eu entrei, e ainda legalmente, né, Robson, nós não conseguimos fazer a rescisão, porque exige muita testemunha, não sei o que, é protocolo, é isso, é sindicância, e tem muita gente, sabe? Nós vamos responsabilizar todos, sabe? Vamos responsabilizar, porque senão isso aqui, viu, daqui a pouco fica incontrolável, não tem mais.
mas os funcionários trabalham, os funcionários concursados. Até eu brinco que quando saísse daqui, eu queria levar muitos daqui para trabalhar na minha empresa, né? Muitos. É um ou outro aí que a gente sabe que, procura não cumprir a sua função. Mas agora em diante, com essa falta de comissionados e tal, a gente vai apertar mais e com certeza vamos exigir muito mais deles aí para que se cumpra, porque eu sou da seguinte opinião: salário em dia, cumpra a sua função. Por sinal, está depositada a folha de novembro, já está reservado o dinheiro do 13º desse ano, né? Já estamos, o dinheiro já em caixa, né? Já sai o pagamento amanhã, a condição está em dia, então não tem porquê. O funcionário tem que deixar de trabalhar a hora que não recebe. Enquanto ele está recebendo, ele tem que cumprir sua parte, que é exercer a sua função. Essa é a minha opinião. Jorge, só saber o seguinte, aqui, né? Desses 100 comissionados, né, que vão ser demitidos, quais seriam os setores que hoje mais seriam afetados, né, por essas demissões? Hoje, quais secretarias? Olha, nós temos funcionários em todas as secretarias, tá? Especificamente não tem, porque viu, tem na administração, tem no pátio, tem no esporte, tem na cultura, tem todas as secretarias, todas tem funcionários. Tem funcionária hoje, comissionado, que está em posto de saúde. Eu sei que não vou ter jeito, eu vou ter que talvez que o posto de saúde, se nós não achar uma substituta, é complicado, tem que fechar, porque a falta de enfermeira, técnica de enfermagem no caso, né? Então nós temos em todos, não tem assim uma secretaria específica que vai ser, todas elas vão perecer. Em relação à Secretaria de Serviços Rurais, já é uma secretaria que tem por si só os problemas. A Prefeitura tem recebido equipamentos. Como que fica agora, como que é o impacto dessa retirada desses funcionários dentro dessa secretaria? O que vai impactar na prestação desse serviço rural? Na prestação de serviço rural, na verdade, nós temos poucos funcionários que estão comissionados, estão mais na área administrativa, então não vai dar um impacto muito grande. Operadores, motoristas, operador das máquinas, enfim, são concursados. Então aqui não vai ter muito, não vai ser prejudicial, né? Que está mais na área administrativa. Então a gente vai substituir por outros. Em relação também ao corte de secretarias, esse seria um próximo passo seu para que o município tivesse também uma sobra, digamos assim, financeiramente, corte de alguma secretaria? Sim, o ano que vem nós estamos pensando aí em agregar algumas secretarias, tá? Só que é polêmico porque às vezes uma tem um lado, a outra tem outro. Não é bem assim você agregar duas secretarias para, sabe, que teoricamente vocês viram o exemplo aí do Bolsonaro querendo agricultura com o meio ambiente e depois não dá certo, porque cada uma toca de um lado. Então nós queremos fazer vamos tentar agregar algumas secretarias, mas só para vocês terem ideia, hoje, vou dar um exemplo. Se eu pegar a Secretaria de Educação, colocar a Secretaria da Cultura e a Secretaria do Esporte na educação, certo? Nós não temos mais funcionários comissionados nessas secretarias, temos só concursados. O que eu vou economizar? O salário de 2 secretários, porque os concursados continuam ganhando, eu não posso demitir, teoricamente. Então só economiza 2 secretários, tipo o Sidão como exemplo e o Xoxô. Mas eu pergunto depois, a secretária de Educação vai conseguir manter toda a atividade do esporte, toda a atividade da cultura e toda a educação? Não. Ela vai ter que criar um departamento. Criando um departamento, ela tem que nomear um funcionário lá que tenha uma certa qualidade para manter a coisa. O secretário ganha 7, ela vai ter que botar um cidadão lá de uns 3.500. Qual é a economia que nós vamos ter? Sabe? É infinitamente pequena. O quarto de secretaria é discurso para o povo, sabe? É só para o povo dizer que está diminuindo a despesa, mas no financeiro sabe que não é isso, né? E quanta coisa mais vai ser prejudicial. Então, se eu não tiver um secretário de esporte, você acha que a minha secretária da educação vai estar em todos os eventos do esporte? Vai estar em todos os eventos da cultura? Não vai estar. Então, você vai ter que criar os departamentos, viu? Isso é ficção, sabe? É coisa, sabe, demagogia, só para dizer que diminuiu de 19 para 10, 12 secretaria. Sabe, para mim, eu acho que isso não resolve nada. Nós temos que ter eficiência. Pessoas qualificadas nas secretarias que sejam eficientes, né? E é isso que a gente quer cobrar agora. E a administração nossa vai dar uma revolução agora para 2019, para nós ter eficiência e sobrar dinheiro para fazer as coisas. As outras ações são na área econômica, financeira, né? Nós estamos criando um comitê que a partir de janeiro toda a despesa da prefeitura vai ser passada por um comitê, né, de pessoas aqui dentro da própria prefeitura, concursados e secretários, para avalizar e autorizar a despesa, tá? As secretarias vão ter uma autonomia
Cada secretaria em janeiro vai receber a sua cota anual de quanto vai poder gastar, não pode ultrapassar aquilo. Se ultrapassar, o secretário ou a secretária que pague do bolso, é só aquela cota, e as despesas maiores assim vai ter umas reuniões aqui semanais para passar por essa comissão para autorizar essas despesas para a gente ter o controle. Porque se eu não controlar o que eu gasto, o que eu recebo do governo, eu sei. Agora eu tenho que saber também o que eu gasto, porque senão fica despareio. Eu tenho um teto do dinheiro que entra, mas não tenho um teto do dinheiro que sai. E como eu sempre falo, só sai dinheiro pela tesouraria, não pode entrar despesa por tudo que a secretaria tem que ter, também uma porta só para entrar. Essa vai ser a metodologia a partir de janeiro do ano que vem. Mas só para concluir, outra coisa, eu vim aqui nesses 2 anos todos, eu falo sempre, se for para mim cozinhar arroz e feijão aqui também não me interessa. Ficar administrando folha de pagamento de funcionários sem fazer as coisas que a cidade precisa, eu vou embora daqui, porque nós estamos aqui com um entendimento de fazer um monte de coisas, com planos e metas. Claro que eu não vou conseguir. Eu tive, só para dar um exemplo para vocês, eu estou gastando quase 800 mil no Centro da Juventude, o recurso minguado e recurso próprio da Prefeitura, onde eu cheguei lá no governo e tinha 2 opções: prefeito, ou devolve 2 milhões que foi gastado no Centro da Juventude e está abandonado, ou o senhor põe 800 mil e o governo põe 800 mil e terminamos o Centro da Juventude. Então nós assumimos aqui, não estou dando desculpa, eu já sabia desses abacaxi que ia pegar, mas foi dinheiro que a gente pegou da administração passada e que poderia estar hoje aplicando em outras situações, como essa parcela do aporte do CAPES de R$700 mil por mês, que lá atrás, outros prefeitos extinguiram o CAPES de Irati, né, e hoje a gente está pagando aí, chegamos a pagar R$1,5 milhão de reais por mês desse CAPES. 800 que é devido, né, Jubi? E em torno de 700 mil. Então, as outras prefeituras às vezes estão com uma saúde financeira melhor, mas não tem 700 mil para pagar por mês que nem nós temos. E eu deixo a pergunta no ar: com 700 mil por mês na Secretaria de Esporte, o que eu poderia fazer no ano? Com 700 mil por mês na cultura, na educação. Então, nós pegamos umas dívidas aí meio complicadinha, mas estamos levando a medida do possível. Deixa eu aproveitar, já que você falou da questão da sai um pouquinho do assunto, eu quero saber como é que está essas obras, então, já que você falou na prefeitura da Garcia de 800 mil ali, como é que está a obra? Está a todo vapor e, se Deus quiser, no mês de fevereiro vai ser inaugurado, né? Nós estamos pagando aí, dentro do possível, até fevereiro, é 6 meses, né? Não está aqui o secretário de obra, até fevereiro deve ser inaugurada e vai ser uma baita obra que vai ajudar muito os jovens aqui. E essa obra já retira da lei de ativação junto com o governo do Estado para empréstimo? Não. Os 3 milhões, só para, viu? Nós ia falar de uma coisa, estamos falando, mas os 3 milhões nós licitamos 2 patrolas, 2 redes escavadeiras, 2 escavadeiras hidráulicas, caminhões e tudo. As empresas ganharam, prepararam os equipamentos e não nos entregam porque está autorizado, mas não liberado o dinheiro por causa do ginásio de esporte, que o município está inadimplente. Faz 2 anos que eu quero melhorar estradas rurais com essas 10 máquinas que nós compramos, que já estão compradas, licitadas, né? E já não conseguimos porque não sai a liberação por causa do ginásio de esporte. Esta semana passada veio um perito nomeado pelo juiz para definir para nós qual o valor devido para a gente pagar aquilo lá, e daí a justiça devolver aquela obra ao município, e daí nós ficar adimplente, né, que fala, né? Ficar em dia, digamos, com o governo para poder liberar esse recurso. Perguntar, Júlio? Eu tenho uma dúvida aqui. Existe aquele aumento que foi discutido na Justiça e parece que foi exigido que a Prefeitura comece a pagar isso aí. Isso está incluso nesse percentual, nesse índice de gasto? Ou isso aí vai para uma dívida, alguma coisa nesse sentido? Você diz o aumento de 35% do retroativo, é isso? Na verdade, para o município, oficialmente, não sei se isso já chegou, mas para mim não chegou como... Não, na verdade, o processo do 35% ele se divide em 2 situações. O que foi implantado na época do Dilon, tá? Que foi dividido em 4 parcelas, né? O 35% para pagar em 4 anos, foi diluído em 4 anos, e o 35%, que esse é o maior montante, que é dos retroativos desde a data da ação judicial até a data em que aquilo foi implantado. Tá? Essas são isso há 2 anos atrás.
Então, isso que eu queria saber. Isso. Então, não está contabilizado aí. Essa situação ela não está contabilizada por dois motivos. Primeiro, porque as ações ainda estão em fase de discussão. Tá? A Procuradoria está recorrendo das decisões ainda, então as ações elas não se encerraram. Enquanto elas não se encerrarem, o crédito ainda não é definitivo. Tá, então vamos supor que de repente essa ação, amanhã o juiz dissesse não, pague-se. É que assim, isso, na verdade ele vira precatório. Ele não entra no índice de folha, ele entra na despesa. Ele entra como indenizatória, sai do cálculo de pessoal, a gente tem a possibilidade de tirar ele. E na realidade nunca vai ser pago. Tá. Se o juiz decretar, se o juiz decretar amanhã, pague-se, amanhã nós decretamos, feche-se a prefeitura. Porque 160 milhões, a prefeitura de Irati recebe 120 milhões por ano. Então eu teria que ficar 1 ano e meio sem gastar 1 centavo, sem pôr 1 litro de gasolina, de óleo diesel numa ambulância, sem comprar um comprimido, sem funcionar uma patroa, sem pagar um salário, sem pagar luz, telefone. É 1 ano e meio da receita bruta do município essa indenização. É impagável, impagável. Eu digo para vocês isso, que esse retroativo, a não ser que haja uma redução, uma negociação e uma diluição de prazo ao longo dos anos para que se pague. Do contrário, não tem condição. Nem eu e o prefeito que vier na sequência vai conseguir pagar essa dívida. Voltando à pauta da coletiva, tá? Eu queria finalizar que vocês escrevessem e publicassem, aliás, fosse colocado esse ponto. Eu quero aproveitar e agradecer aos 100 comissionados, indistintamente, que nos ajudaram nesses 24 meses de governo, que vai fechar. Porque não tenho queixo nenhum, que se eu tivesse já tinha dispensado, como alguns já foram dispensados nesse período. Então, o agradecimento meu e dizer que não é vontade do Jorge Derby, sim uma imposição administrativa da qual eu sou refém e preciso cumprir. Quanto a todos os comissionados que nos ajudaram e contribuíram conosco nesses 2 anos porque um prefeito sem equipe não é prefeito, não adianta. Por exemplo, você fala dos secretários. Se eu resolvesse hoje, com a mesma caneta que vai demitir os comissionados, demitir todos os secretários, como é que nós tocamos o município? Não existe. Sozinho você tem que ter equipe, embora tenha os funcionários concursados, mas depende de uma equipe, né, que siga a mesma meta do prefeito. Então, não tem como, tem que manter o pessoal aqui, né, e a gente vai ver dentro do possível para resolver isso. Mais alguma coisa para nós encerrar? Eu quero saber sobre o Robson, se ele fica ou se ele sai. Porque eu não entendi até agora se ele é primeiro escalão ou se ele não é primeiro escalão. Eu entendo que sim. Porque não tem estado de secretário, mas é o procurador do município hoje. Ele é o procurador jurídico nosso. É ele, né, dentro do departamento, onde tem a Débora, a Marina e a Esther. Né, a Marina está em licença médica, a Esther é comissionada, tua mãe, demitida, né? E o Robson é nosso procurador jurídico, que tem que permanecer, porque isso aqui ele é procurador jurídico. Teoricamente, não sei a questão aí, uma administração vê, eu estou comissionado. Aproveitando que eu toquei no jurídico, eu vi dentro do governo do Alamento agora uma aproximação maior do gabinete com o departamento jurídico, inclusive com a presença da Débora, que não participava antes, enfim. E você toma, o Hamilton começa a tomar algumas atitudes a partir do governo dele, que eu considero sensatas, como, por exemplo, o cancelamento dos shows da Casa do Beijo, que já não tem dinheiro, e a gente chega, fora outra, a gente chega agora na demissão que você está fazendo aqui. Eu quero saber até que ponto você se afinou melhor com o teu jurídico, ou está prestando mais atenção no teu jurídico, porque eu já tinha reclamado isso antes, publicamente, inclusive para você, que você não prestava atenção no teu jurídico. Todos os atos que eu fiz desde o dia que eu assumi aqui foi embasado no que o jurídico me diz. Embora você não tenha visto o contato direto que a gente tem, mas sempre a consulta para ele, para a Débora, ou para a Marina, ou para a própria Esther, sempre nos dando, né, um respaldo aí, porque o prefeito hoje não é que eu digo, não é minha vontade, é que eu posso fazer. E quem diz o que eu não posso e que não posso é a contabilidade e o jurídico.
é os dois que dizem, está dentro da lei, prefeito, faça, não está. Inclusive a Jubi sempre está me orientando nas questões aí as questões financeiras, tá? Prefeito, se me permite, né? Assim, nós estamos falando hoje especificamente de Irati. Mas eu gostaria de pedir aos companheiros de imprensa, como homem de imprensa também, e acompanho, até porque eu tenho amizade com vários prefeitos, todos estão cortando. Todos estão diminuindo suas despesas, né? Há despesas também. Então, eu gostaria que fizesse um levantamento regional, porque vemos o novo presidente com esse discurso, né? O governo do Estado recebe na semana que vem um documento, um levantamento que foi feito um estudo, uma equipe altamente profissional, para que o Ratinho possa colocar o seu governo em prática e consta-se necessariamente a junção de secretarias. Se isso vai acontecer lá na capital do Estado, o que dirá nas regionais e nos municípios. Então, assim, que pudéssemos fazer um levantamento regional, até para fazer um comparativo das dificuldades de cada município. Não é somente criativo. Hoje estamos aqui com o Ministério Público, com o jurídico, que tem que se cumprir. Não é uma ação, não é uma situação política, é uma questão técnica, jurídica, que tem que se cumprir, né? E assim como é com o Irati, é também com os demais municípios aqui da nossa região. Mais alguma pergunta? Cerrado? Uma dúvida? Comissionado é cargo de confiança. Então eu estou dispensando pessoas da minha mais alta confiança que vem me acompanhando politicamente há muito tempo. Como você falou muito bem, é cortar na carne. Dizer para você, venha trabalhar comigo é muito bom, mas chamar você e dizer, ó, infelizmente eu tenho que te dispensar, não é muito agradável, mas tem que ser feito.